Olá, tudo bem? Vamos começar aqui uma revisão focada de alto rendimento sobre sexologia forense. Sabe, para quem está se preparando para uma prova, para um concurso, esse aqui é o material que vai direto nos pontos mais importantes. A ideia é a gente garantir que os conceitos-chave fiquem, cristalinos na cabeça. Olha só o nosso roteiro. A gente vai passar por 5 pontos essenciais. Primeiro, as definições legais, que são a base de tudo. Depois, a gente mergulha no exame físico forense. Na sequência, vamos ver os detalhes, roturas, entalhes e outras complicações que podem aparecer. Aí, partimos para os exames de laboratório. E para fechar com chave de ouro, a grande diferença entre o que a perícia faz e o que o direito decide. É um caminho bem lógico para a gente dominar o assunto. Então vamos começar pelo começo, pela base de tudo. Gente, antes de olhar para qualquer vestígio, qualquer evidência, a gente precisa ter na ponta da língua os termos que a lei usa. Sem entender o que a lei chama de crime, a análise do perito fica, solta, sem contexto nenhum. Primeiro conceito, o mais específico de todos. Conjunção carnal. O que é isso? É a introdução do pênis na vagina. Ponto. Não importa se foi completa, se foi só um pouquinho, se teve ejaculação ou não. A definição é anatômica, é objetiva. Pênis dentro da vagina. Só isso. Beleza, agora vamos para o conceito mais amplo, que é o de ato libidinoso. Pensem nele como se fosse um grande guarda-chuva. Qualquer ato que tenha como objetivo satisfazer o desejo sexual e que seja ofensivo, entra debaixo desse guarda-chuva. Ou seja, toda conjunção carnal é, por definição, um ato libidinoso. Mas o contrário não é verdade, né? Nem todo ato libidinoso vai ser uma conjunção carnal. É aquela relação de gênero e espécie que a gente estuda. Agora, atenção total aqui, porque isso despenca em prova. A grande mudança que a lei de 2009 trouxe. Olha só como era antes. A gente tinha 2 crimes separados. O estupro, que era só a conjunção carnal contra uma mulher, e o atentado violento ao pudor, que cobria os outros atos. O que a lei fez em 2009 juntou tudo. Criou um novo crime de estupro que engloba tanto a conjunção carnal quanto os outros atos libidinosos. E a consequência prática disso, que é o que a prova vai cobrar, é que, a partir daí, homens também puderam passar a ser considerados vítimas do crime de estupro através desses outros atos libidinosos. Isso é fundamental entender. Ok, fechamos a parte da lei. Agora vamos para a prática, para a mão na massa. Como é que os peritos procuram as evidências físicas? Bom, o ponto de partida, na imensa maioria das vezes, é o exame físico. E o foco total, a gente vai ver, é na análise do ímen. E esse exame tem um protocolo super rigoroso, tá? A ideia é ser o menos invasivo possível. A pessoa fica naquela posição ginecológica que todo mundo conhece e o perito, com todo o cuidado, só afasta os pequenos lábios para conseguir enxergar o ímen. E atenção, é proibido, terminantemente proibido, fazer toque vaginal ou usar espéculo nesse momento. Por quê? Porque isso poderia criar uma lesão, alterar a evidência ou, claro, causar mais sofrimento. O objetivo aqui é um só: olhar, inspeção visual e nada mais. Mas afinal, por que tanto foco no ímen? Simples, porque a biologia dele nos conta muita coisa. Primeiro, ele é fibroelástico, ou seja, tem uma certa elasticidade. Mas o mais importante para a perícia são 2 pontos. Ele é inervado, tem nervos, e é vascularizado, tem vasos sanguíneos. E o que isso quer dizer na prática? Que quando ele se rompe de forma traumática, ele dói, por causa dos nervos, e ele sangra, por causa dos vasos. Dor e sangramento. É por isso. Bom, agora a gente entra numa parte mais detalhada, mais sutil. Aqui, a interpretação do perito é o que conta. E é justamente aqui que as provas adoram criar questões, sabe? Na diferença entre o que se vê e o que aquilo realmente significa. E aqui está a regra de ouro, a frase para se ter em mente. O principal sinal de que houve uma conjunção carnal recente é encontrar uma ruptura recente no ímen. Essa é a regra geral. Grave bem isso. Mas, como em tudo no direito e na medicina legal, as exceções são o que realmente testam o nosso conhecimento. E essa tabela aqui é para decorar, para colocar na parede se precisar, é a diferença crucial entre rotura e entalhe. Pensem assim, a rotura vem de um trauma, de uma força. Por isso ela é aguda, em formato de V, com as bordas todas irregulares, rasgadas. Já o entalhe não, ele é de nascença, congênito. Por isso ele é arredondado, em formato de U, com as bordinhas lisas, regulares. Essa diferença visual é tudo. Por quê? Porque só a rotura, a lesão traumática, é que tem valor para a perícia. Tá, mas aí vem a pergunta que vale ouro. E se houve a relação? Mas quando o perito vai examinar, não tem rotura nenhuma. E agora?
A resposta para essa pergunta tem nome: ímen complacente. O que é isso? É um tipo de ímen que, ou por causa da sua forma, ou por ser muito elástico, ele permite a passagem do pênis sem se romper. Ele se distende e volta para o lugar. E essa é uma das informações mais importantes de toda essa revisão. Um ímen intacto não descarta a possibilidade de ter ocorrido conjunção carnal. Isso derruba aquele velho mito de que ímen íntegro é sinônimo de virgindade. Para a medicina legal, não é. Certo. Então, se o exame do ímen pode não dar uma resposta definitiva, seja por um ímen complacente, seja numa pessoa que já tem vida sexual ativa, o que a gente faz? A gente vai para o plano B, e o plano B é o laboratório. E o que o laboratório pode encontrar? Bom, a gente coleta material lá da cavidade vaginal para procurar um monte de coisa. O principal, claro, são vestígios de sêmen. Aí a gente procura por espermatozoides, por uma proteína chamada PSA ou P30 e por uma enzima, a fosfatase ácida. Mas não para por aí. Dá para procurar também pelo DNA do agressor, por sinais de alguma doença venérea que foi transmitida, ou até mesmo uma gravidez, desde que o tempo de gestação seja compatível com a data do fato. E agora, mais uma pegadinha clássica, daquelas que a examinadora adora. Vamos pensar. E se o agressor for vasectomizado? O que a gente vai encontrar no exame? Para responder isso, primeiro a gente tem que lembrar o que a vasectomia faz. É um procedimento que corta os canais deferentes. Basicamente, ele cria um bloqueio que impede que os espermatozoides, que são produzidos lá nos testículos, saiam na ejaculação. A fábrica de espermatozoide continua funcionando, mas o caminhão de entrega está com a estrada bloqueada. Mas aqui está o pulo do gato. A vasectomia não mexe com a próstata. E quem produz o PSA e a fosfatase ácida é justamente a próstata. Conclusão? Mesmo que o homem seja vasectomizado, o líquido que ele ejacula ainda vai ter PSA e fosfatase ácida. O que não vai ter é espermatozoide. Entenderam? A gente não acha o espermatozoide, mas acha os outros marcadores. Esse detalhe é o que separa quem passa de quem não passa numa prova. Chegamos na nossa última parte e talvez a mais importante de todas do ponto de vista conceitual. É aqui que a gente amarra tudo e entende de uma vez por todas a diferença de papéis entre o perito e o juiz. Então, a pergunta que resume tudo é, depois de analisar tudo isso, a ruptura, os exames de laboratório, o DNA, em que situação o médico legista pode escrever lá no laudo dele, conclusão, ocorreu estupro? A resposta é essa aí. Curta, grossa e direta. Nunca. Jamais, em hipótese alguma, o laudo pericial vai afirmar que ocorreu crime de estupro. E o motivo é muito simples, e precisa ficar claro. Estupro não é um diagnóstico médico, é uma classificação jurídica da lei. Para dizer que foi estupro, o juiz precisa analisar outras coisas que o perito não avalia, como se houve violência, grave ameaça, se a vítima era vulnerável. O papel do perito é outro. É ser técnico, objetivo, é dizer encontrei uma lesão assim, encontrei sêmen, encontrei DNA. Ele descreve os fatos, mas não dá o nome do crime. Para fechar, vamos pensar nessa analogia aqui que ajuda muito a fixar a ideia. A perícia, o que ela faz? Ela fornece as peças do quebra-cabeça. Ela entrega os fatos materiais, os vestígios, as provas técnicas. Mas quem monta o quebra-cabeça é o direito. É a polícia, o Ministério Público, o juiz. Eles pegam as peças da perícia, juntam com depoimentos, com outras provas, e aí sim, olhando o cenário completo, eles decidem se o crime aconteceu ou não. Entender essa divisão de tarefas é a chave para não cair em nenhuma pegadinha e dominar de vez a sexologia forense.